Olá, eu sou a professora Beatriz do Bem Poliglota e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês os meus favoritos de 2022. Então vamos falar sobre as melhores músicas, séries, apps para aprender idiomas, livros e outras coisas que podem ajudar você na jornada de aprender outros idiomas. Começando pelas séries, eu assisti muitas séries nesse último ano, mas eu vou falar aqui só das minhas favoritas. Em primeiro lugar é a série Severance, que é uma série muito boa de ficção científica que conta a história de um mundo onde a gente pode separar as nossas memórias. Então, quando a gente entra no trabalho, a gente não lembra nada da nossa vida fora do trabalho, a gente não sabe quem é, não sabe se tem família ou não, e quando sai do trabalho, não lembra nada do que você fez durante aquele dia. Então você não sabe quem você é no trabalho e você do trabalho não sabe quem é você lá fora. O problema acontece quando, por exemplo, a sua memória de dentro do trabalho quer se demitir, mas você lá de fora não aceita, e aí começa a acontecer alguns problemas. Mas é uma série muito interessante, terminou muito bem, terminou deixando vontade pra próxima temporada, então eu espero mesmo que eles tenham uma segunda temporada, porque foi uma série muito boa. A segunda série é Blackbird, que é baseada numa história real, conta uma história de um prisioneiro que foi selecionado para tentar tirar a confissão de outra pessoa. Então, era um assassino, uma pessoa que estava presa por assassinato, mas não sabiam se foi ele ou não, e queriam descobrir onde estavam os corpos das vítimas. Então eles escolheram um prisioneiro lá de dentro da prisão para conseguir tirar a informação dele. Mas é tudo muito perigoso, porque ele tá lá tentando tirar a informação para conseguir a liberdade dele, porque se ele conseguir fazer isso, ele vai sair antes. Mas não sabe se essa pessoa realmente cometeu o crime ou não. E se ele não conseguir uma confissão, ele não consegue sair de lá também. A terceira é Our Flag Means Death, que é uma comédia bem diferente dos outros estilos de comédia que eu já assisti. Conta a história de um pirata, um cara que queria muito ser pirata, mas ele não levava muito jeito. Ele era uma pessoa que gostava de conflito, de briga, ele gostava mais de artes, ele é uma pessoa que não era ali pra ser pirata. E aí ele se encontrou com outro cara que era um dos piratas mais temidos do mundo, que já passou por muitos conflitos. E a história é bem interessante. Os personagens são baseados em pessoas reais, esses piratas realmente existiram, mas a história não é a história real deles. Eles mudaram a história, mas usaram nomes de piratas de verdade. Mas ficou muito engraçado. Também quero mencionar algumas séries que eu não comecei a ver em 2022, mas que tiveram uma temporada nova em 2022. Atlanta é uma série muito boa. A última temporada tá um pouco louca, mas assim, cada episódio é uma história diferente, digamos, tem os mesmos personagens, mas sempre tem uma história diferente e interessante nos episódios do Atlanta. The Boys é uma série de super-herói, mas não é pra criança, é bem pesado. Então tem algumas cenas que eu não recomendo se você é muito sensível ou pra crianças. É uma série de super-herói, mas fala muito de um lado político, de algumas coisas de corrupção, de vários problemas, mas com super-heróis envolvidos na história. Outra série que foi uma série que terminou nesse ano foi This Is Us, que eu já acompanhava há muito tempo. É uma série muito boa, acho que é a melhor série de drama que eu já... Os personagens são muito reais, os problemas, as discussões que eles têm são muito boas, o diálogo dessa série é muito bom. Então eu recomendo muito assistir. Se tivesse uma continuação contando só Randall e Beth, que são meus personagens favoritos, eu com certeza estaria assistindo, porque eu gostava muito deles. Então é um pouco triste que acabou, mas é uma série muito boa, recomendo assistir. Na categoria música, eu gostaria de mencionar dois álbuns. O primeiro é Like Try Not To Fall, do White Lies, que é uma banda que eu também acompanho há muito tempo. Eles lançaram esse álbum esse ano, que foi muito bom, nunca me decepcionaram, todos os álbuns que eles lançam eu gosto. E esse ano eu tive a oportunidade de ver a tour desse lançamento, e foi muito bom. E é uma banda que eu recomendo muito pra quem tá aprendendo inglês, ou que quer praticar inglês, porque é muito fácil de entender o que eles cantam. A maneira que ele canta é muito fácil de entender, as letras também. Então eu recomendo, foi uma banda que eu sempre ouvi muito, e continua assim com um estilo parecido. E o segundo álbum é o Cargo, do Craft Club, que é uma banda alemã. Então, mas é muito bom, quem tá aprendendo alemão super recomendo, e até pra quem não tá, porque as músicas são muito boas, eu tô ouvindo sem parar desde que eles lançaram esse álbum. A categoria de apps pra aprender idiomas, 2022 foi um ano muito bom, descobri alguns apps que eu gostei e eu tenho usado bastante. O primeiro é o Chatterbug, que eu já fiz um vídeo, já mencionei ele em outros vídeos também, que é um aplicativo que tem videoaulas gratuitas em ordem de nível. Então é muito bom para estudar, tem para vários idiomas. Eu estou fazendo para alemão, mas tem para inglês, francês, acredito que espanhol também. E é um aplicativo muito bom para ter aulas gratuitas, e é todo organizado, então é muito fácil de usar. Outro que eu também mencionei no vídeo é o Webtoon, que não é bem um site ou app para aprender idiomas, mas é para ler quadrinhos.
em outros idiomas. Eu estou usando para ler alemão, mas tem para vários idiomas também, e é uma leitura mais fácil. Mesmo não sendo intencionalmente para quem está aprendendo idiomas, é um site e aplicativo que ajuda bastante. E o terceiro é um que eu ainda estou testando, mas eu estou gostando bastante, que é o Faloo, mas eu tenho vontade de falar Falou, porque é escrito igual Falou em português, que tem uma proposta bem legal. Ele ensina com frases, com diálogos bem úteis, então são frases que você vai usar, tem várias situações, e treina muito a fala, porque você tem que gravar e repetir muitas vezes, e acaba tendo um pouco de repetição espaçada, então é bom para memória, para fala e estuda com frases, não com palavras soltas, que é outra coisa que eu sempre recomendo. Então eu tô gostando bastante. Eu estou usando por enquanto a versão gratuita, não sei como seria a paga. Na categoria filmes, o primeiro favorito é o Coda, que conta a história de uma menina que ela gosta muito de cantar e a família dela é surda. E ela é a única pessoa da família que escuta, então a família depende muito dela para se comunicar com as outras pessoas na cidade por linguagem de sinais, porque ela sabe linguagem de sinais. E a família não entende muito o sonho dela de cantar porque eles não conseguem escutar ela cantando. É uma história muito emocionante. Os atores são muito talentosos. A menina principal, realmente, tipo, ela sabe cantar muito bem. Ela aprendeu linguagem de sinais. E eu acredito que ela é britânica e no filme ela faz sotaque americano também. Então, sim, foi muito, muito bom o filme. É muito emocionante, a história é muito legal. O segundo filme é o Nightmare Alley, que conta a história de um vigarista que manipula as pessoas. Ele começou a trabalhar num circo e no começo ele começou a fazer muito sucesso com isso, porque ele conseguia ganhar muito dinheiro, mas a história foi desandando com o tempo. Eu não vou contar muito pra não dar spoiler, mas é uma história bem interessante. E o terceiro é Everything Everywhere All at Once, que mostra universos paralelos de uma maneira bem engraçada, é bem divertido, e também tem um pouco de ação. Conta a história de uma família chinesa que mora nos Estados Unidos. É bem diferente, tem ação, tem comédia, cenas emocionantes. É um filme bem completo, eu recomendo. E o último filme é o Weird Al Yankovic, que é um filme que conta a história de uma pessoa que faz paródias, uau. Ele cria paródias de músicas famosas. E é uma comédia que mostra várias paródias dele, conta como se fosse uma biografia, mas não é realmente a história que aconteceu, é meio uma comédia com biografias. Mas as histórias que eles criam, as paródias são bem engraçadas, então no fim é um filme muito divertido e é bem legal também, recomendo pra quem tá praticando o inglês. Na categoria de livros, nesse último ano eu li muitos livros, então vou mencionar só os que eu gostei mais. O primeiro é um livro de histórias curtas em alemão, do Ollie Richards, que é um poliglota, ele tem até um canal no YouTube. Eu já tinha lido esse livro de histórias curtas dele em italiano e agora eu li em alemão. E eu recomendo pra quem tá aprendendo, tem pra vários idiomas e ajuda muito no início pra praticar a leitura. O segundo livro é Os Maridos de Evelyn Hugo, eu acho que é esse o nome em português. É um livro de ficção que conta a história de uma atriz de Hollywood e tudo que ela escondeu durante a vida dela. Então ela já tá mais velha, ela dá uma entrevista e é um livro muito bem escrito, acho que a história foi muito bem escrita e eu acredito que vai virar filme, porque tá ficando bem famoso esse livro e a história é muito boa. E o terceiro livro foi um livro que eu li no início do ano, que eu recomendo pra todo mundo, quem tá aprendendo idiomas ou não, que o nome é Preconceito Linguístico. Principalmente as pessoas que julgam muito sotaque ou expressões que as pessoas usam sem ter nenhum conhecimento de variação linguística. Esse livro ensina de uma maneira muito didática isso e também conta um pouco da história da evolução dos idiomas, principalmente do português. E como o português, como muita gente fala que o português é difícil, mas a verdade é que o português evoluiu muito e as regras não acompanharam. Então a gente tenta aprender uma regra que não está mais presente naquele idioma. As regras deveriam se moldar ao idioma falado e não ao contrário. E aí ele comenta também como muitas regras que nem são usadas, coisas que não existem mais no Brasil há muito tempo, mas as pessoas tentam forçar um português de Portugal no Brasil, sem levar em consideração a variação linguística. Então conta muito essa história e vários exemplos muito interessantes. Esse livro eu recomendo muito, foi um livro muito bom, até fiz alguns vídeos inspirados dele no início do ano. Então esses foram meus favoritos de 2022. Comente aqui embaixo quais são os seus favoritos de filme, série, aplicativos, música. Se inscreva no canal para aprender idiomas. See you on Tuesday.